Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 1. Rishi Shonaka perguntou: Ó Sutta, aquele grande e transcendentalmente poderoso Vyasadeva ouviu tudo de Sri Narada Muni. Assim, após a partida de Narada, que fez Vyasadeva? Significado. Neste capítulo, revela-se a chave da descrição do Srimad Bhagavatam, quando Maharaj Parikshit está sendo miraculosamente salvo no ventre de sua mãe. Isso foi causado por Droni, Ashvatthama, o filho do Acharya Drona, que matou os 5 filhos de Draupadi enquanto eles dormiam, motivo pelo qual foi punido por Arjuna. Antes de começar a grande epopeia do Srimad Bhagavatam, Sri Vyasadeva compreendeu toda a verdade através de transe devocional. Verso 2. Sri Sutta disse: na margem oeste do rio Sarasvati, que está intimamente relacionado com os Vedas, há uma cabana para meditação em Shamya-prasa, que vivifica as atividades transcendentais dos sábios. Significado. Para o avanço espiritual no conhecimento, requer-se definidamente lugar e atmosfera adequados. O lugar na margem oeste do Sarasvati é especialmente adequado para este fim. E ao ashrama de Vyasadeva em Samya-prasa, Srila Vyasadeva era um chefe de família, contudo sua residência é chamada de ashrama. Ashrama é um lugar onde o cultivo espiritual está sempre em primeiro plano. Não importa se o lugar pertence a um chefe de família ou a um mendicante. Todo o sistema Varnashrama é projetado de tal maneira que todos e cada um dos status de vida possa chamar-se de ashrama. Dá-se assim a entender que o cultivo espiritual é fator comum para todos. Os brahmacharis, os grihastas, os vanaprastas e os sannyasis têm todos o mesmo objetivo de vida, ou seja, a compreensão do Supremo. Portanto, nenhum deles é menos importante quanto ao cultivo espiritual. A diferença é uma questão de formalidade, baseada na renúncia. Os sannyasis são tidos na mais alta estima, com base na renúncia prática. Verso 3. Naquele lugar, Srila Vyasadeva, em seu próprio ashrama, que era rodeado de árvores frutíferas, sentou-se para meditar, após tocar a água para purificação. Significado. Sob as instruções de seu mestre espiritual, Srila Narada Muni, Vyasadeva concentrou sua mente naquele lugar transcendental de meditação. Verso 4. Fixou ele então sua mente, ocupando-a perfeitamente ao ligá-la ao serviço devocional, Bhakti Yoga, sem mácula alguma de materialismo, e assim ele viu a absoluta personalidade de Deus, juntamente com sua energia externa, mantida sob pleno controle. Significado. A visão perfeita da verdade absoluta só é possível pelo processo de ligação do serviço devocional. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. Só podemos compreender perfeitamente a verdade absoluta, a personalidade de Deus, pelo processo do serviço devocional. E podemos entrar no reino de Deus através de tal conhecimento perfeito. A compreensão imperfeita do absoluto, através da aproximação parcial do Brahman impessoal, ou do Paramatma localizado, não permite a ninguém entrar no reino de Deus. Sri Narada aconselhou Srila Vyasadeva a absorver-se em meditação transcendental na personalidade de Deus e suas atividades. Srila Vyasadeva não tomou conhecimento da refulgência do Brahman, porque esta não é a visão absoluta.
A visão absoluta é a personalidade de Deus, como se confirma no Bhagavad Gita 7.19. Vasudeva Sarvamiti. Nos Upanishads também está confirmado que Vasudeva, a personalidade de Deus, está coberto pelo véu Hiranmayana Patrina, dourado e resplandecente do Brahman impessoal. E quando esta cortina é removida pela misericórdia do Senhor, vê-se o verdadeiro rosto do Absoluto. O Absoluto é aqui mencionado como Purusha, ou pessoa. A absoluta personalidade de Deus é mencionada em muitas literaturas védicas, e no Bhagavad Gita confirma-se que o Purusha é a pessoa eterna e original. A absoluta personalidade de Deus é a pessoa perfeita. A pessoa suprema tem múltiplas energias, dentre as quais as energias interna, externa e marginal são especificamente importantes. A energia aqui mencionada é a energia externa, como ficará claro pelas declarações sobre suas atividades. A energia interna coexiste com a pessoa absoluta, assim como o luar coexiste com a lua. A energia externa é comparada à escuridão, porque ela mantém as entidades vivas na escuridão da ignorância. A palavra Pashrayam sugere que esta energia do Senhor está sob pleno controle. A potência interna, ou energia superior, também chama-se Maya, mas ela é Maya espiritual, ou a energia manifestada no reino absoluto. Quando se está sob o refúgio dessa potência interna, a escuridão da ignorância material é imediatamente dissipada. E mesmo aqueles que são Atmaramas, ou fixos em transe, refugiam-se nessa Maya, ou energia interna. Serviço devocional, ou Bhakti Yoga, é a função da energia interna. Assim, não há lugar para energia inferior, ou energia material, assim como não há lugar para escuridão na refulgência da luz espiritual. Essa energia interna é inclusive superior à bem-aventurança espiritual alcançável na concepção do Brahman impessoal. Afirma-se no Bhagavad Gita que a refulgência do Brahman impessoal também é uma emanação da absoluta personalidade de Deus, Sri Krishna. O Paramapurusha não pode ser ninguém exceto o próprio Sri Krishna, como se explicará nos próximos shlokas. Verso 5. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material, e dessa forma se submete às reações das misérias materiais. Significado: a causa fundamental do sofrimento dos seres vivos materialistas é indicada junto com medidas remediadoras que devem ser tomadas, e também a perfeição final a ser atingida. Tudo isso é mencionado neste verso particular. O ser vivo é, por constituição, transcendental ao engaiolamento material, mas agora está aprisionado pela energia externa, e por isso pensa que é um dos produtos materiais. E devido a este contato profano, a pura entidade espiritual padece de misérias materiais, sob os modos da natureza material. A entidade viva entende erroneamente que é um produto material. Isso significa que o atual modo pervertido de pensar, sentir e querer, sob condições materiais, não é natural para ela, mas ela tem seu modo normal de pensar, sentir e querer. O ser vivo, em seu estado original, não é desprovido do poder de pensar, desejar e sentir. Confirma-se no Bhagavad Gita que o verdadeiro conhecimento da alma condicionada está agora coberto pela necessidade. Aqui se refuta, desse modo, a teoria de que um ser vivo é o absoluto Brahman impessoal. Tal, porém, não ocorre, porque a entidade viva tem seu próprio modo de pensar, também em seu original estado incondicionado.
O atual estado condicionado deve-se à influência da energia externa, o que significa que a energia ilusória toma a iniciativa, enquanto o Senhor Supremo está à parte. O Senhor não deseja que o ser vivo seja iludido pela energia externa. A energia externa está ciente deste fato, mas ainda assim aceita a tarefa ingrata de manter a alma esquecida sob a ilusão, através de sua influência desorientadora. O Senhor não interfere na tarefa da energia ilusória, porque essas atividades da energia ilusória também são necessárias para a regeneração da alma condicionada. Um pai afetuoso não gosta que seus filhos sejam castigados por outra gente. Contudo, ele põe seus filhos desobedientes sob a custódia de um homem severo, apenas para corrigi-los. Mas o completamente afetuoso Pai Todo-Poderoso, ao mesmo tempo deseja aliviar as almas condicionadas, resgatá-las das garras da energia ilusória. O rei põe os cidadãos desobedientes detrás das grades do cárcere, mas às vezes o rei, desejando indultar os prisioneiros, vai ali pessoalmente e pleiteia um indulto, e por fazê-lo, os prisioneiros são postos em liberdade. Analogamente, o Senhor Supremo desce de seu reino ao reino da energia ilusória e pessoalmente concede indulto sob a forma do Bhagavad Gita, onde ele pessoalmente sugere que, embora os caminhos da energia ilusória sejam muito duros de atravessar, aquele que se rende aos pés de lótus do Senhor é posto em liberdade pela ordem do Supremo. Este processo de rendição é a medida remediadora para obter alívio dos caminhos desorientadores da energia ilusória. O processo de rendição é completo pela influência da associação. O Senhor sugere, portanto, que pela influência das palavras de pessoas santas que tenham realmente compreendido o Supremo, os homens se ocupem em seu transcendental serviço amoroso. A alma condicionada adquire um gosto por ouvir sobre o Senhor, e unicamente por tal audição ela eleva-se gradualmente à plataforma de respeito, devoção e apego ao Senhor. Tudo se completa pelo processo de rendição. Também aqui, a mesma sugestão é feita pelo Senhor, em sua encarnação de Vyasadeva. Isso significa que as almas condicionadas estão sendo redimidas pelo Senhor de ambas as formas, a saber, pelo processo de punição através da energia externa do Senhor, e por Ele mesmo, como mestre espiritual interna e externamente. O próprio Senhor, como a super-alma, Paramatma, torna-se o mestre espiritual dentro do coração de todos os seres vivos. E externamente, ele torna-se o mestre espiritual sob a forma das escrituras, santos e mestre espiritual iniciador. Isso é ainda mais explicitamente explicado no próximo shloka. A superintendência pessoal da energia ilusória é confirmada nos Vedas, o Kena Upanishad, em relação com o poder de controle dos semideuses. Aqui também se afirma claramente que a entidade viva é controlada pela energia externa numa capacidade pessoal. O ser vivo sujeito desta maneira ao controle da energia externa está diferentemente situado. Fica claro, entretanto, nesta afirmação do Bhagavatam, que a mesma energia externa está situada numa posição inferior, diante da personalidade de Deus, ou o ser perfeito. Nem mesmo a energia ilusória, que só pode influenciar as entidades vivas, pode se aproximar do ser perfeito, ou o Senhor. Portanto, é pura imaginação que o Senhor Supremo seja iludido pela energia ilusória, e assim se torne um ser vivo. Se o ser vivo e o Senhor estivessem na mesma categoria, então teria sido de todo impossível que Vyasadeva visse isso.
e não haveria motivo de aflição material por parte do ser iludido, uma vez que o Ser Supremo é plenamente consciente. Desse modo, surgem muitas imaginações inescrupulosas da parte dos monistas, para tentarem colocar o Senhor e os seres vivos na mesma categoria. Se o Senhor e os seres vivos fossem a mesma coisa, Srila Shukadev Goswami não se daria o trabalho de descrever os passatempos transcendentais do Senhor, pois todos eles seriam manifestações da energia ilusória. O Srimad Bhagavatam é o remédio summum bonum para a humanidade sofredora nas garras de Maya. Srila Vyasadeva, portanto, primeiramente diagnosticou a verdadeira doença das almas condicionadas, isto é, estarem iludidas pela energia externa. Ele também viu o perfeito Ser Supremo, de quem a energia ilusória está bem afastada, embora ele visse tanto as adoecidas almas condicionadas, quanto a causa da doença. E as medidas remediadoras são sugeridas no próximo verso. Tanto a Suprema Personalidade de Deus, quanto os seres vivos são sem dúvida qualitativamente unos, mas o Senhor é o controlador da energia ilusória, ao passo que a entidade viva é controlada pela energia ilusória. Assim, o Senhor e os seres vivos são simultaneamente unos e diferentes. Aqui se distingue outro ponto, que a relação eterna entre o Senhor e o ser vivo é transcendental. De outro modo, o Senhor não se daria ao trabalho de redimir as almas condicionadas das garras de Maya. Da mesma maneira, também se requer que a entidade viva reviva seu amor e afeição naturais pelo Senhor, e esta é a mais elevada perfeição da entidade viva. O Srimad Bhagavatam trata da alma condicionada, objetivando esta meta de vida. Verso 6. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo unitivo do serviço devocional. Mas a massa popular não sabe disso, e por isso o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica, que está relacionada com a verdade suprema. Significado. Srila Vyasadeva viu a toda perfeita personalidade de Deus. Esta afirmação sugere que a unidade completa da personalidade de Deus também inclui suas partes integrantes. Ele viu, portanto, suas diferentes energias, a saber, a energia interna, a energia marginal e a energia externa. Ele também viu diferentes porções plenárias e partes das porções plenárias, ou seja, suas diferentes encarnações também. E observou especificamente as misérias indesejadas das almas condicionadas, que estão confundidas pela energia externa. E, por fim, ele viu a medida remediadora para as almas condicionadas, ou seja, o processo de serviço devocional. Esta é uma grande ciência transcendental, e começa com o processo de ouvir e cantar o nome, fama, glória e demais atributos da Suprema Personalidade de Deus. O reviver de nossa afeição ou amor adormecidos por Deus não depende do sistema mecânico de ouvir e cantar, mas depende única e exclusivamente da misericórdia sem causa do Senhor. Quando o Senhor está plenamente satisfeito com os esforços sinceros do devoto, ele pode outorgar-lhe seu transcendental serviço amoroso. Mas precisamente com as formas prescritas de ouvir e cantar, há de imediato a mitigação das supérfluas e indesejáveis misérias da existência material. Tal mitigação da afeição material não espera pelo desenvolvimento de conhecimento transcendental. Pelo contrário,
O conhecimento depende do serviço devocional para a compreensão final da verdade suprema. Verso 7. Simplesmente pela recepção auditiva a esta literatura védica, o sentimento para o serviço devocional amoroso ao Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus, brota imediatamente para extinguir o fogo da lamentação, ilusão e temor. Significado: há vários sentidos, do quais o ouvido é o mais eficiente. Este sentido trabalha mesmo quando um homem está profundamente adormecido. Podemos proteger-nos das mãos de um inimigo quando acordados, mas quando adormecidos, somos protegidos unicamente pelo ouvido. A importância de ouvir é aqui mencionada em relação ao alcance da mais elevada perfeição da vida, a saber, livrar-se das 3 aflições materiais. Todos estão cheios de lamentação a todo momento. Estão atrás da miragem das coisas ilusórias e estão sempre temerosos de seus supostos inimigos. Esses são os sintomas primários da doença material. E aqui se sugere claramente que simplesmente por ouvir a mensagem do Srimad Bhagavatam, obtém-se apego à suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. E tão logo isso se efetue, os sintomas das doenças materiais desaparecem. Srila Vyasadeva viu a toda perfeita personalidade de Deus, e nesta afirmação é claramente confirmada a toda perfeita personalidade de Deus, Sri Krishna. O resultado final do serviço devocional é desenvolver genuíno amor pela personalidade suprema. Amor é uma palavra frequentemente usada em relação a um homem e uma mulher. E amor é a única palavra que pode ser adequadamente usada para indicar a relação entre o Sr. Krishna e as entidades vivas. As entidades vivas são mencionadas como Prakriti no Bhagavad Gita, e em sânscrito Prakriti é um objeto feminino. O Senhor é sempre descrito como Parama Purusha, ou a suprema personalidade masculina. Desse modo, a afeição entre o Senhor e as entidades vivas é algo assim como a afeição entre macho e fêmea. Portanto, o termo amor a Deus é completamente apropriado. O serviço devocional amoroso ao Senhor começa com ouvir sobre o Senhor. Não há diferença entre o Senhor e o tema de audição sobre ele. O Senhor é absoluto sob todos os aspectos, e assim não há diferença entre ele e o tema de audição sobre ele. Portanto, ouvir sobre ele significa contato imediato com ele, através do processo de vibração do som transcendental. E o som transcendental é tão eficaz que age de imediato, eliminando todas as afeições materiais acima citadas. Como se mencionou antes, a entidade viva desenvolve certo tipo de complexidade através da associação material, e o encerramento ilusório do corpo material é aceito como um fato verdadeiro. Sob essa falsa complexidade, os seres vivos postos sob diferentes categorias de vida ficam iludidos de diferentes maneiras. Mesmo no estágio mais desenvolvido da vida humana, a mesma ilusão prevalece sob a forma de muitos ismos e divide a relação amorosa com o Senhor, dividindo de start a relação amorosa entre homem e homem. Por ouvir o tema do Srimad Bhagavatam, esta falsa complexidade de materialismo é eliminada e implanta-se a paz verdadeira na sociedade, a qual aspiram os políticos tão ansiosamente em tantas situações políticas. Os políticos querem uma situação pacífica entre homem e homem, nação e nação, mas ao mesmo tempo, por causa do demasiado apego ao domínio material,
estão sob a ilusão e o temor. Portanto, as conferências de paz dos políticos não podem trazer a paz à sociedade. Isso só pode ser feito através de ouvir o tema descrito no Srimad Bhagavatam, sobre a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Os políticos tolos podem continuar a promover conferências de paz e conferências de cúpula por centenas de anos, sem jamais obter sucesso. Até que alcancemos o estágio de restabelecimento de nossa relação perdida com Krishna, a ilusão de aceitar o corpo como eu prevalecerá, e assim o temor também prevalecerá. Quanto à autenticidade de Sri Krishna, como a suprema personalidade de Deus, há centenas e milhares de evidências das Escrituras reveladas, e há centenas e milhares de evidências das experiências pessoais de devotos em vários lugares, como Vrindavan, Navadvipa e Puri. Mesmo no dicionário Kaumudi, os sinônimos de Krishna são dados como filho de Jasoda e a suprema personalidade de Deus, Parabrahman. A conclusão é que simplesmente por ouvir a literatura védica Srimad Bhagavatam, podemos estar em comunhão direta com a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, e desse modo podemos alcançar a mais elevada perfeição da vida, transcendendo as misérias mundanas, a ilusão e o temor. Estes são testes práticos para alguém que tenha realmente ouvido com submissão as leituras do Srimad Bhagavatam.